Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo no canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. E para você que não me conhece, o meu nome é Alessandra e eu gostaria de pedir a vocês que são inscritos no canal já, que compartilhem os vídeos do estudo do Apocalipse que nós fizemos. Compartilhem os vídeos com muitos daqueles que vocês conhecem, no grupo de vocês, para que esse estudo possa ficar conhecido. E você que ainda não é inscrito no canal, eu peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho das notificações, que deem like no vídeo, se assim vocês gostarem do vídeo, né? E dos estudos, e que participem conosco dos estudos deste canal, que possamos levar a palavra do nosso Deus adiante, certo? Desde já eu agradeço a todos vocês. Bom, hoje a gente vai fazer um vídeo que vai ser as considerações finais do estudo do livro de Apocalipse. Eu achei necessário, que tinha mais algumas coisas para serem colocadas, para que se fechasse esse estudo. Então, eu estou hoje aqui para fazer esse estudo que eu considero, sim, as considerações finais. Tá bom? Vou explicar alguma coisa para vocês que eu considero importantes para que a gente venha fechar esse estudo glorioso que a gente fez no canal do livro de Apocalipse, certo? Então vamos lá. Bom, vou colocar meu óculos para a gente começar. A gente viu, né, nesse estudo, sim, nós vimos que o livro de Apocalipse, ele se encontra na sequência, que existe sim uma sequência no livro de Apocalipse, e que nessa sequência a gente viu que existem coisas que foram explicadas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que brevemente virão a acontecer. Tudo num contexto de que o livro de Apocalipse se encontra assim numa sequência, que eu já tinha ouvido falar que o livro de Apocalipse não estava na sequência, que não existia uma sequência cronológica, né, nos acontecimentos, e nós vimos que sim, que acontece, que existe uma sequência cronológica sim no livro de Apocalipse. E o que mais? Só um minutinho que eu estou vendo aqui as minhas anotações, gente. Bom, a gente sabe também que essas revelações que estão no livro de Apocalipse, elas foram dadas a nós para que nesses últimos tempos nós soubéssemos o que está acontecendo. É justamente o que está falando aqui, que eu estava olhando as minhas anotações, no livro de Amós. A gente vai rapidinho no livro de Amós. Todas as pessoas conhecem essa passagem, ela é muito citada e a gente vai falar dela um pouquinho também. Amós, no capítulo 3. Amós 3, 7. Ela é muito conhecida e muito citada. Amós 3, 7. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então a gente vê que o livro de Apocalipse, que está realmente nele contido muitos mistérios que Deus, ele de certa forma, ele incutiu na palavra, ou ele escondeu na palavra, e ele mesmo usa os termos de mistério para que eles fossem revelados, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, no momento do fim. Como está falando aqui em Amós, que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os segredos aos seus servos, os profetas. E isso também está contido nas passagens do livro de Apocalipse. Quando a gente vê falar de profetas, né, a gente não está falando só dos profetas do passado, como no caso de Amós e de Zacarias e de Jeremias e de Daniel, que foram profetas que deixaram escrito as profecias, que também, certo, fazem o complemento do livro de Apocalipse, porque também estavam falando do tempo do fim. A gente, quando vai para Apocalipse 19:10, aí a gente vai perceber como Deus, ele traria essa revelação aos seus profetas, ou o espírito da profecia nos últimos dias, para que pudéssemos compreender o livro de Apocalipse. Então, Apocalipse 19:10 fala assim, ó. Prostrei-me ante aos seus pés, João está falando, versículo 10, para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, os que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, tudo aquilo
aquilo que está testemunhado, ou todo o testemunho que se dá de Jesus, ou tudo aquilo que foi revelado pelo Senhor Jesus ao anjo para que ele trouxesse a João e para que nós tivéssemos esse acesso a este livro nesses últimos tempos, está contido que esse testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, para que nós venhamos a compreender de fato e de verdade o que está escrito neste livro do Apocalipse, nós precisamos que o Espírito Santo venha trazer às nossas vidas o espírito da profecia, para que venhamos compreender essas profecias, como está acontecendo nos dias de hoje, para que nós venhamos a falar dela como nós, no caso que vocês que acompanharam, eu que estou falei desse estudo do livro de Apocalipse, pudesse falar desses segredos, dessas revelações, desse mistério que está incutido dentro da palavra e dentro do livro de Apocalipse e dentro do livro dos profetas, nós precisamos sim dessa revelação. E quando a gente vai também para Apocalipse no capítulo 22, para vocês verem como é isso mesmo, 22:6, disse-me ainda, 22:6, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, tudo que está contido nesse livro é desejo do Senhor que nesses últimos tempos fosse conhecido por cada um de nós, que fosse revelado, que nós pudéssemos compreender pelo espírito das profecias, ou aqui como está falando, que Deus, dos espíritos dos profetas, então quem traz esse espírito de profecia, para que nós venhamos a compreender este livro, as profecias contidas neste livro, que sempre foram consideradas muito difíceis, de difícil compreensão por toda a forma que ela foi escrita, como forma de mistério, cheia de coisas que nos levam ao entendimento de simbologias, mas que pelo Espírito Santo, que traz para nós o Espírito das profecias, que sim, vem da direção do próprio Deus e do Senhor Jesus, tem nos dado a conhecer esse entendimento, essa interpretação das profecias contidas neste livro. E a mesma coisa fala também no 22:9. Vamos ler o 22:9 também. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou o teu conservo. É bem parecido com o que está no 19, né? Conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, em todo o tempo, o livro de Apocalipse está nos mostrando que aqueles que viessem a ter de Deus a compreensão, e esta é a vontade de Deus, diga-se de passagem, de entender, ter o entendimento deste livro, seriam aqueles cujo espírito de profecias, que vem do próprio Deus, que o Espírito Santo traz, viria a fazer com que o entendimento se abrisse nesses últimos tempos, para que nós viéssemos a compreender o livro de Apocalipse. Isso é glorioso e muito interessante, né? Então, quando eu tenho algumas coisas para explicar para vocês que eu não expliquei, eu queria que vocês entendessem isso, porque são mistérios, são coisas que precisam ser interpretadas pela forma que foram escritas, e são coisas que a gente precisa sim conhecer. É necessário. Não é à toa que foi deixada uma promessa de bênção sobre todo aquele que lê e aquele que ouve, né, as profecias contidas neste livro, como eu já falei para vocês no decorrer do estudo, conforme a gente foi lendo os capítulos. Eu falei para vocês do Apocalipse 20, no versículo 8. Eu vou ler de novo para vocês. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número desses era como a areia do mar. O que eu quero explicar para vocês também? O que eu quero colocar para vocês como considerações finais? A gente passou por este capítulo, o capítulo 20, e eu expliquei para vocês aqui que o Satanás, o dragão, a antiga serpente, foi amarrado, foi lançado no poço do abismo, foi colocado sobre ele correntes, e ele ficou preso por 1000 anos, mas quando ele vai ficar preso, né, por 1000 anos, mas quando chegar no final dos 1000 anos, ou do reino milenar do Senhor Jesus, é necessário que ele seja solto, como está dizendo aqui, para seduzir as nações nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja, e o número desses que foram seduzidos foi como a areia do mar. Eu li para vocês o livro de Zacarias, né?
aqueles que não assistiram o capítulo 20 do livro de Apocalipse, eu peço a vocês que assistam todo o estudo. Eu fiz do capítulo 1 até o capítulo 22, capítulo por capítulo, explicando detalhadamente o que significava, certo? Então eu expliquei, e a gente vai lá para Zacarias agora no capítulo 14 e 19. Eu vou mais uma vez falar para vocês a respeito disso, porque as pessoas vão perguntar, quem são essas multidões, né, que apareceram lá no milênio? Aqui em Apocalipse 14, do 16 ao 19, está escrito assim, ó: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então, o que acontece ali dentro do milênio? Eu falei no estudo que entrou lá a igreja, com o Senhor Jesus, os que já têm o corpo transformado, que já são a igreja. Entrou lá aqueles que tinham sido decapitados, e o capítulo 20 mostra para nós que eles foram ressuscitados, os decapitados já da grande tribulação, que resistiram ao anticristo, não quiseram amar, que por causa disso perderam as suas vidas e foram decapitados. Eles serão ressuscitados nos seus corpos. A Bíblia fala que eles são ressuscitados, não diz que eles têm os corpos transformados, diz que eles são ressuscitados. Então eles são ressuscitados para estarem nos seus próprios corpos, certo? E eles entrarão no milênio junto com a igreja, que vai entrar com o Senhor Jesus, que vai reinar de Jerusalém. O Senhor Jesus vai reinar como cumprimento de profecia. O reino milenar vai ser um reino que foi prometido ao povo de Israel, que existiria sim um descendente de Davi sempre para estar sobre o reino de Israel e sobre Jerusalém reinando. Então este vai ser o cumprimento, e este reino será aquele reino de justiça que foi prometido por Deus ao povo de Israel. E vai entrar também o remanescente de Israel, aqueles que foram guardados por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente, já na segunda metade da grande tribulação, ou nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, e que no final vão ser traídos, vão ser entregues, né, vão ser descobertos. E quando eles estiverem para ser destruídos, porque o anticristo vai tomar posse deles de novo, e o anticristo vai vir para destruí-los e também para fazer guerra ao Senhor Jesus, porque é isso que a Bíblia fala, que ele vai preparar exércitos para guerrear contra o Cordeiro. O Senhor Jesus desce para destruir ao exército anticristo, ao anticristo, todo o seu reino, e para salvar o remanescente do povo de Israel, que quando olhar para o Senhor Jesus, vai reconhecê-lo como seu Messias. Aqueles por quem eles foram transpassados, eles vão se arrepender, e aquele remanescente de Israel também será salvo e também entrará no milênio, né? E aqui está dizendo para nós, Zacarias 14:16, que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Bom, a gente já sabe da onde foi que em 1000 anos houve uma multiplicação, porque em 1000 anos vai nascer muita gente, né? Muitas pessoas vão se multiplicar, vai ter lá pessoas vivas, pessoas de carne e osso, vai ter a igreja, a esposa do Cordeiro reinando junto com Cristo, da cidade de Jerusalém, ali, colocada ali, que ali ela é até citada de uma outra forma que eu já vou ler para vocês, e ele vai reinar dali e vai ter pessoas, nações, certo? Que terão, que é como está dizendo para nós aqui no capítulo 17 do capítulo 14 de Zacarias: se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei e Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele as chuvas. Então, as nações que não subirem para adorar em Jerusalém, as suas nações serão punidas sem chuva. Se a família dos egípcios não subir e não vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Esse será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então a gente está vendo que essas nações que restarem, que obviamente, eu acredito, já falei disso quando eu falei do capítulo 20, que serão pessoas que restarem, que no mínimo terão fugido, terão se escondido, não terão aceito também o reino do anticristo, não terão colocado sobre os seus corpos o experimento, porque elas não serão rastreadas, conseguirão se esconder, mesmo sem serem convertidas, mesmo sem terem aceitado o Senhor Jesus na grande tribulação
como o Senhor das suas vidas, eles, quando virem tudo acontecer, eles vão estar vivos e eles vão fazer parte do povo vivo que vai entrar no milênio, certo? E que serão essas nações, que serão aquele povo multiplicado, que como está falando para nós lá no capítulo 20 de Apocalipse, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Tá, e sairá a seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, de Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E no meio destes, com certeza, vai haver pessoas malignas ainda, que vão entrar, por incrível que pareça, mas é o que está dizendo para nós aqui, que no milênio ainda vão existir pessoas da linhagem do anticristo, Gog, da terra de Magog, ou seja, pessoas que ainda vêm da descendência maligna e que serão sim, o diabo, que é o sedutor deles, vai vir para seduzi-los, e eles serão seduzidos e marcharão pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos, certo? E a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. Ou seja, Deus não vai ter nem conversa. Ele vai descer fogo dos céus e vai consumir aqueles que se unirem a Satanás. E Satanás vai ser lançado no lago de fogo. Mas eu não falei para vocês, eu não completei para vocês o que aconteceria com aqueles que restarem desse povo também. Porque eu li e eu acabei não comentando o que a Bíblia fala, que esses que não forem seduzidos, esses que estão vivos ainda, que são pessoas de carne e osso, mas não foram seduzidos e não subiram contra o Senhor Jesus, que não vão ser todos que vão ser assediados, né? O que acontece com eles? É isso que a gente vai ver agora. Por isso eu estou fazendo todas essas considerações finais, porque eu percebi que eu não falei esse assunto com mais detalhes. E eu acredito que muitos ficaram com questionamentos. Então a gente vai terminar esse assunto mostrando para vocês o que a palavra de Deus fala para nós. Então, todas as nações que restarem, a gente viu já que elas vão se multiplicar no milênio e vão ter muitas e muitas pessoas como a areia do mar, e as que vão morrer, que Deus vai lá tacar fogo em cima delas, porque elas vão se levantar contra Deus, vão estar com Satanás no último momento, vão ser destruídas e serão muitas, e as que restarem também provavelmente serão muitas. E o que fala para nós no capítulo 22 do capítulo de Apocalipse, no capítulo 22 de Apocalipse, do 2 ao 5? Vamos ler aqui. Preste atenção, gente. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida. Isso aqui já é na Nova Jerusalém, que vai descer do céu. Aqui é novo céus e nova terra, vai descer Jerusalém dos céus, para estar entre os céus e a terra, ou seja, Jerusalém vai descer sobre um monte, ali vai ser o novo Monte Santo de Deus, entre o céu e a terra, novos céus e nova terra, e a cidade de Jerusalém vai estar ali, na terra, sobre um monte que vai ser considerado o novo Monte Santo do Senhor, que é bem claro para nós, dizendo que Deus, o Senhor Jesus, a sua esposa, a noiva do Cordeiro, que é a igreja, os ressuscitados e transformados, estarão reinando de dentro dessa cidade, e existirá o quê? É isso que a gente vai ver aqui agora. Da sua praça, à margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos ou das nações. Que povos são esses, gente? São aqueles que estarão na terra. Por que novos céus e nova terra? Porque estes sobreviventes estarão nesta nova terra, e eles será estendido sobre eles tanto fruto como as folhas da árvore da vida, que será para a cura das nações. Nunca mais haverá qualquer maldição nela, estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem luz de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinará sobre este povo pelos séculos dos séculos. Por que eles participarão das folhas e dos frutos da árvore da vida? Porque eles estarão em carnes, mas provavelmente, aliás, a Bíblia fala isso, não vão mais morrer. Como que foi que Deus criou, quando ele fez a terra, Adão e Eva? Não foi para que eles vivessem no jardim do Éden eternamente, sem morrerem? Em carne e osso. Não era para eles se multiplicarem? Não era desta forma que Deus tinha projetado a vivência do homem na terra? Sem pecado,
se multiplicando, vivendo em paz, mas em carne. E é isso que a gente vê aqui. Que essas nações participarão da árvore da vida. E as suas folhas são para a cura dos povos ou das nações. Quando a gente vai para o 21, 24, a gente vê aqui, ó. 21, 24. As nações andarão mediante a sua luz. Essas nações são esses restantes, gente. E os reis da terra lhe trazem sua glória. As suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Então, dentro de Jerusalém vai estar Deus Pai, o seu trono, o Cordeiro, o seu trono, é a cidade de Jerusalém celestial que vai descer, certo? A igreja, que são justamente a esposa do Cordeiro, que serão os seus, que foram transformados, né? Viverão dentro da cidade, mas na terra existirá as nações que sobreviveram, que também sobre elas será estendido o tabernáculo de Deus, e também sobre elas estará a vida eterna. Elas participarão das folhas da árvore da vida, e ela é para a cura dos povos. E o que está dizendo para nós aqui? E lhes trarão a glória e a honra das nações. Então, nações continuarão servindo a Deus e ao Cordeiro. Existirão pessoas, essas pessoas que ficaram vivas lá no capítulo 20, elas estarão na nova terra. E quando a gente também vê isso, a gente vai lá para Isaías, no capítulo 65, a gente vai ler sobre isso também. Isaías capítulo 65. Como é glorioso a gente ter de Deus a direção da palavra e a compreensão que Ele vai nos abrindo como espírito de profecias, para que nos venha a ser revelado todo este conhecimento, tudo que está incutido na palavra de forma como um mistério e que precisa ser interpretada por esse espírito de profecia que vem do próprio Deus, que o Espírito Santo traz até nós, para que nós venhamos compreender aquilo que está na palavra e que, de certa forma, ela realmente está sendo compreendida de forma precisa nos dias de hoje. A gente vai aqui. Isaías 65, do 17 ao 19. Presta atenção. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Novos céus é porque a nova Jerusalém vai descer dos céus, onde está o Monte Santo de Deus, e aonde ela está hoje, vai descer para a terra. Vai estar no alto de um monte. E a terra, onde as nações que sobreviverem estarão, será novos céus e nova terra. Deus vai fazer tudo novo, né? E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem voz de clamor. Gente, é glorioso isso. A gente está vendo aqui que essas nações que sobreviveram à grande tribulação, estes povos, né? E que entraram no milênio, e que se multiplicaram como pessoas vivas, de carne e osso, tendo filhos, os filhos dos seus filhos, e que se tornaram de novo em 1000 anos uma multidão de pessoas, mas que no meio delas ainda havia aquilo que não prestava. Então Deus precisava fazer a última limpeza da eira. Por isso precisava que Satanás fosse solto por um momento. Ele vem, ele seduz as nações, e aqueles que são ainda malignos, que não aceitaram o reino do Senhor, gente, um reino de justiça plena. E vão ter aqueles que não vão aceitar. Esses subirão com Satanás para tentar atingir o Cordeiro e os seus santos, certo? E serão destruídos no mesmo momento. E aqueles que restarem estarão nos novos céus e na nova terra. Os novos céus, porque o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, a própria Jerusalém, que é a Jerusalém celestial, o próprio paraíso, estará céus e terra. E esse convívio será como Deus sempre desejou. Ele vai conviver no meio dos homens. A gente vai lá para Apocalipse de novo, para mim terminar, gente, que é glorioso.
Quando a gente analisa o capítulo, e eu vou continuar falando isso para vocês, o capítulo 7, 14, que eu já cansei de dizer que a visão dos glorificados, no capítulo 7 do livro de Apocalipse, é sim a igreja. Quando a gente vai para o versículo 14, que está escrito assim, ó, a gente vai ler a gente não vai ler o 14, a gente vai ler o... Deixa eu ver aqui. Aqui, a gente vai ler o 9, que começa no 9, né? Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas. A igreja veste vestiduras brancas. As vestiduras brancas são as vestiduras de salvação. Já falei isso várias vezes, né? Com palmas nas mãos. Tem uma amiga que a gente conversa, que é engraçada. Inclusive, foi justamente por causa de um vídeo que ela me mandou no dia que eu estava gravando os últimos capítulos do livro de Apocalipse, ela me mandou, mas eu fui ver depois que eu já tinha gravado, que justamente estava falando praticamente dos mesmos assuntos dos últimos capítulos de Apocalipse. Eu achei isso assim interessantíssimo, porque ela não sabia que eu estava gravando, e que falava justamente das nações, é que eu percebi que eu não tinha dado foco, né? Eu falei que existiriam pessoas vivas, mas eu não falei que na Nova Jerusalém elas estariam lá. Elas estão lá, mas eu não citei como eu estou citando para vocês aqui agora. Então eu percebi isso. E a gente continuou conversando, e outras vezes ela já tinha me falado a respeito dessas palmas que estão nas mãos destes glorificados que foram vistos no céu, que eu digo que é a igreja. Ela já tinha me questionado, o que será que significa essas palmas? Será que o arrebatamento não vai acontecer na festa dos tabernáculos? Ela já tinha falado isso, eu falei, não acredito que tenha nada a ver. E eu já tinha até pesquisado algumas coisas que não tinham me levado a nada, porque tudo é na hora que Deus quer, não adianta. E a gente conversou isso de novo no domingo, né? A gente conversou pelo Telegram, e ela estava justamente falando sobre os meus vídeos, sobre o estudo de Apocalipse. E eu achei, aí quando ela terminou de falar, eu fiquei pensando naquilo, eu comecei, Senhor, tem alguma coisa mesmo nisso. O que é que o Senhor quis dizer? Porque se aquela é a igreja que está segurando aqueles ramos, o que significa? O que o Senhor quis dizer com aquilo? Com aquelas palmas que estavam na mão deles. E aí, gente, eu precisava ver, né, analisar o que significava isso. E aí eu vou continuar aqui mostrando para vocês o que é que Deus me mostrou, que explica o porquê que a igreja glorificada, os arrebatados, a noiva do Cordeiro, ela estava diante do trono de Deus, todos vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Aqui no próprio 7, no capítulo 7, no versículo 15, fala: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Ou seja, Deus começava ali a tabernacular com os homens. A festa dos tabernáculos significa o quê? Que Deus, ele desceu à terra quando Jesus nasceu, que ele viria, né? E ele viria para tabernacular com os homens, ou seja, morar com os homens, certo? E aqui estava começando este propósito verdadeiramente se cumprir, porque quando Jesus veio, ele veio e ele veio com, como que eu vou dizer assim, morar com os homens na terra. Jesus nasceu na terra, inclusive tem pessoas que dizem que ele nasceu por volta do 7º mês, na época da festa dos tabernáculos. Eu não vou saber dizer exatamente isso para vocês, não posso afirmar, mas sim, ele veio tabernacular com os homens por um tempo. Deus estava tabernaculando com os homens naquele momento, mas ele morreu, ele foi para os céus e ele disse que voltaria. Para quê? Para tabernacular de verdade com os homens, certo? E quando a gente analisa este versículo falando que ele estava estendendo sobre aqueles o tabernáculo dele sobre os homens, a gente analisa que a gente vai para o capítulo 14 de novo de Zacarias, do 18 ao 19. Eu vou mostrar para vocês um negócio que Deus me mostrou que é interessantíssimo, gente, porque Deus, ele fala na hora que ele quer. Eu falei que eu já tinha tentado entender isso, a gente já conversou isso já algumas vezes, e eu falo para vocês que nada disso vem de mim e é real. A gente vai voltar de novo para o 14, eu vou ler para vocês o versículo 18 e 19, presta atenção. Aqui já os povos que vão entrar no milênio, certo? A igreja já está tabernaculando com Deus lá no céu,
e vai descer, continuar com Deus o tempo inteiro, vai ficar com Deus o tempo inteiro. A igreja estará para sempre com o Senhor, não é isso que diz? Então, o que está escrito aqui, ó? Zacarias 14:18. Se as famílias dos egípcios não subir e nem vier para cá, e nem vier, não cairá sobre eles a chuva, virá sobre eles a praga que o Senhor ferirá às nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então a gente vê aqui que a festa que vai continuar existindo dentro do milênio será o quê? A festa dos tabernáculos. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, quando estiver aqui na terra no milênio com a igreja e as nações que restarem, o povo de Israel, dos remanescentes que sobreviverem, ele vai estar o quê? Tabernaculando com os homens, ou morando com os homens. Então, qual é a festa que vai existir neste período do milênio? A festa dos tabernáculos. E todos vão ser obrigados a irem todos os anos à festa dos tabernáculos, estarem em Jerusalém e diante do Cordeiro do Senhor Jesus, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que estará reinando sobre a terra no milênio. Então, a igreja começou a tabernacular quando ela foi arrebatada nos céus. Então, ou seja, elas estavam com as palmas nas mãos já, representando que elas iriam tabernacular a partir daquele momento, ou morar a partir daquele momento eternamente com o Senhor. Festa dos tabernáculos. Quando entra no milênio, a única festa que existe, festa dos tabernáculos. E quando a gente vai para Apocalipse no 21, 3, a gente vai lá para Apocalipse 21, 3, para vocês entenderem o que eu estou falando. Apocalipse 21, 3. Acho que foi demais. Deixa eu arrumar. Prestem atenção. Apocalipse 21, 3. Então, aqui já é, ó, novos céus e nova terra. Eu vou ler o versículo 1 só para vocês entenderem. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Então, aqui já é depois do milênio, depois do julgamento do trono branco. Aqui já vai ser quando vai entrar na eternidade, novos céus e nova terra. Ela descia da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão os seus povos, eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, aqui já é, como eu falei para vocês, as nações que participarão das folhas da árvore da vida, da cidade santa que vai descer dos céus, vão tabernacular com o próprio Deus. Não vai haver mais morte, não vai haver mais choro, não vai haver mais luto, nem pranto, porque as primeiras coisas passaram. Então será o reino eterno, o reino de Deus Pai e do seu Filho, o reino que a igreja, a esposa de Jesus, reinará com ele, e todas as nações que sobreviverem também estarão. Será a festa de tabernáculos eterna, em que todos estarão tabernaculando com o Senhor para sempre. Gente, isso é glorioso. E aí a gente vai aqui para Apocalipse, deixa eu ver aqui. Não, a gente já leu Apocalipse 21. A gente vai para Levíticos agora, que eu quero mostrar para vocês como isso é. Tudo que Deus coloca para nós, gente, ele tem um contexto e um significado, e as simbologias que são usadas hoje, porque as festas elas são ensaios, moedins, elas estavam apontando para nós algo que estaria lá no futuro, ou que estará, né, nesse futuro bem próximo, que nós já estamos perto da igreja ser levada para tabernacular com Jesus e com Deus Pai no céu. Depois a igreja desce com o Cordeiro para tabernacular com os homens também, 1000 anos na terra, e depois de tudo vão tabernacular com Deus Pai, com o Cordeiro eternamente. Vamos lá para Levíticos, capítulo 23. Levíticos 23. É glorioso quando Deus ele revela as coisas, porque tem que ser ele, gente. A gente não adianta, não vem nada disso, vem de mim. É Deus que tem que mostrar, e foi ele que me mostrou. E ele me mostrou na hora que ele tinha que mostrar, porque há muito tempo que eu já estava tentando entender. Com essa minha amiga aqui, eu acredito que ela vai ver o vídeo e ela vai saber do que eu estou falando. Aqui,
Levíticos 23, do 39 ao 42, presta atenção. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiver recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. O primeiro dia e também o 8º haverá descanso solene. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos das árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiros, e por 7 dias vos alegrarei perante o Senhor, o vosso Deus. Então, a igreja estará, como estará mostrado ali no capítulo 7 do livro de Apocalipse, quando a igreja for arrebatada, que são a visão dos glorificados, ela estará diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas que foram lavadas no seu sangue, que deram o direito que fossem tirados da terra, ou tirados com força, a igreja, os chamados para fora da onde? Da grande tribulação, estarão com as folhas de palmas na mão, alegrando-se perante o Senhor. Então, esta representação que diz que a igreja começa a tabernacular com o Senhor ali, diz que eles estão se alegrando diante do Senhor, com ramos nas mãos, porque se inicia para a igreja ali, o tabernáculo dela com o Senhor para todo sempre. E isso é glorioso. E eu precisava falar essas últimas considerações com vocês, para que nós estamos agora fechando o estudo do livro de Apocalipse. É óbvio que se Deus me der mais alguma coisa, eu volto para falar, mas aí a gente está fechando o estudo do livro de Apocalipse hoje com essas últimas considerações, porque eu precisava explicar o contexto do capítulo 20, no 21 e no 22 das nações, que sim, morreu. Eu falei que tinha morrido uma parte, mas eu não expliquei o que acontecia com o restante, né? Quando eu expliquei 21 e 22, eu fiquei tão focada na Cidade Santa, que é glorioso ver a descrição dela, que eu acabei não citando, e eu só me dei conta disso depois, certo? Mas eu hoje vim aqui para explicar para vocês tudo isso, para que vocês venham a entender como é glorioso todo o plano da salvação do nosso Deus, que é eterno, que trará a eternidade para todos aqueles que forem fiéis ao Senhor. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima.